É um ambiente que nos faz ter facilidade para estar conectado. A conexão espiritual é uma conexão por dentro. É uma conexão do espírito. Só que a nossa alma também precisa fazer parte do processo. Se a nossa alma não estiver em sintonia com o alinhamento do espírito, isso vai provocar uma queda de conexão. Nossa alma precisa estar conectada. Vou pedir que o pregador André pregue comigo assim, como ele pregou com o pastor Danilo. Pregou muito naquele dia, não pregou? Fala sério, pregou muito. Então prega comigo. Isso ajuda a manter a conexão. Nossa alma, os nossos sentidos, todos sendo servos da palavra. A nossa mente sendo cativa à obediência de Cristo. E a palavra nos ensina a ser obediente, amém? Eu já quero ir para a palavra de Deus, eu já quero trazer a palavra do Senhor para a tua vida. E eu quero que você fique com o teu coração com expectativa para essa manhã. Irmãos, eu vou te dar um conselho. Gera expectativa toda vez que você vir à igreja. Na verdade, eu digo vou até além. Gera expectativa todo dia que você acordar. Quando a Bíblia diz, basta para cada dia o seu mal, ele não está dizendo que você vai ter o mal naquele dia, não. Está dizendo que para aquele dia você já tem a dose necessária e suficiente para vencer o que tiver que vir. Eu sei que a gente às vezes se enche de futuro e fica ansioso por isso. E a gente fica se acumulando para coisas que ainda não aconteceram e não sabemos nem se vai acontecer. E acabamos sendo consumidos por isso. Só que a gente precisa viver um pouquinho de cada dia. Essa é a sabedoria diária, a sabedoria de Deus. E para cada desafio, o Senhor já te fez vitorioso naquele dia. Então, no final das contas, a gente só precisa viver o dia de hoje. Amém? E o Senhor hoje nos deu condições de sermos vitoriosos, porque acordamos. Você está aqui. Gera expectativa para o teu dia. Gera expectativa para essa manhã. E seja invadido pelo desejo de Deus de te abençoar e de te amar. Na verdade, nós já somos mais do que abençoados nas regiões celestiais com Cristo, porque a morte dele nos fez vitoriosos. Nós já caminhamos em bênçãos espirituais, já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Eu sou até ousado em dizer que você nem consegue ser mais abençoado do que você já é. A grande questão é que nos falta a consciência disso. É nisso que precisamos ser abençoados, para termos os olhos iluminados, como Paulo orou na carta aos Efésios, para que possamos ter dimensão do Pai que temos e do tipo de filho que somos. O que nos falta é a consciência. Isso vai mudar a nossa oração, porque quando eu oro a Deus pedindo uma coisa que eu já tenho, Ele fala assim, não entendeu. E quando eu oro sabendo, eu já oro agradecendo, porque se eu já tenho, Pai, muito obrigado. Eu lembro Jesus orando assim. Não é verdade? Queridos, a palavra do Senhor tem muito a nos ensinar. E eu quero que você enche o seu coração de expectativa, que você também pregue comigo aqui, que você seja ativo no seu lugar, que você concorde comigo, porque você não vai estar concordando comigo, você vai estar concordando com a palavra. Eu vou me esforçar para ser o mais bíblico possível, porque de mim mesmo, o que sai? Mas da palavra. E vamos juntos. Afinal de contas, as nossas vidas serão transformadas por essa palavra. É por isso que ela existe. É por isso que ela é sustentada pelo próprio Deus. Abra a sua Bíblia em Marcos 10, versículo 17. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor Jesus.
Glórias ao Senhor Jesus. Vamos aqui, juntos, versículo 17 de Marcos, nos traz algumas riquezas que eu quero compartilhar com você. Diz assim no versículo 17 de Marcos 10. Amém? Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Vocês estão comigo aí? Amém. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Mas falta-te uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e se afastou, triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os seus discípulos ficaram perplexos, admirados com essa palavra. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos estavam perplexos e perguntavam uns aos outros: mas e aí, o que sobra para a gente? Neste caso, então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Mas Pedro começou a dizer: mas Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus respondeu: eu te digo uma verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já nesse tempo presente, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles a perseguição. Mas e na era futura? A vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém? Senhor, traga a iluminação do nosso entendimento, porque essa palavra é muito poderosa. Me ajuda, Senhor, a transferir o que está no meu coração, e até mesmo aquilo que nem chegou ao meu coração, mas vai chegar agora, em alguns instantes. E faz com que o coração dos meus irmãos seja como uma terra fértil, que receba semente e possa, a partir disso, produzir frutos. Em nome de Jesus é o que eu oro e é o que eu já agradeço. Amém. E graças a Deus. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero fazer rapidamente um preâmbulo sobre esse texto e alguns apontamentos sobre alguns versículos, e depois eu quero trazer algumas lições para vocês sobre isso. Amém? Jesus está falando aqui, o texto de Marcos está trazendo esse contexto de um diálogo entre um jovem rico com Jesus. É até muito conhecido na epígrafe, né? A parábola não, o jovem rico, né? Mas nós somos levados a pensar que Jesus está falando com alguém imaturo, alguém jovem, necessariamente. Mas a primeira coisa que eu quero trazer para você é que não necessariamente esse jovem é o jovem que nós enxergamos no dia de hoje. A gente pensa logo no jovem, adolescente, até lá os 21 anos, 22, 23, 24, e aí já passa a se chamar de adulto. Na verdade, na cultura judaica, o jovem poderia ser considerado jovem até 40 anos. Então, vocês gostaram, né? Agora que eu entendi os sorrisos, opa, então tá bom para mim, né? Se você é jovem ainda, né? É isso aí. Mas no final das contas, então, esse jovem poderia ser não
um jovem imaturo, poderia ser um jovem maduro. Inclusive algumas tradições vão dizer que ele era uma autoridade dentro da sinagoga. Tem até algumas suspeitas de que ele pudesse ser até o próprio chefe da sinagoga, porém ele era considerado jovem porque ele era muito notório em toda a sua formação judaica. São pontos que precisam ser observados. Jesus não está falando com alguém imaturo que de repente não tinha consciência sobre o seu dever enquanto sacerdote, o seu dever enquanto homem perante Deus, perante as leis nas quais ele foi adestrado, treinado, formado. A ideia de falar isso para você é que você entenda que não estamos falando de alguém que é movido por emoções, como por exemplo um jovem, né? Como por exemplo uma criança, que muda tão rápido de uma hora para outra. É tudo, às vezes, um pouco, meio que efêmero. Eu estava vendo com a minha filha de um lugar, na Washington Luiz, e aí a gente estava vindo para a casa de um amiguinho dela, que ela queria muito ver aquele amiguinho e tal, estava toda feliz. Aí eu falei para minha filha o seguinte: olha, Sofia, aqui é onde mora o Eric é o primo dela. Aí ela: eu quero ir para casa do Eric, eu quero, me leva, pai, eu quero muito ir para casa do Eric. Começou a chorar, fazer um escândalo. O que é isso? A gente não está indo lá para a casa do seu amigo, mas ela já queria agora ir para outro lugar. Normal para criança. O problema é quando tem adulto fazendo isso. O problema é quando você, que já não é tão jovem ainda, fazendo esse tipo de coisa, né? Então já fica aí a dica para você refletir. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: que Jesus não está falando com alguém que teria esse tipo de variação emocional e ficou emocionado por ver o ensino do mestre, ou por ver as multidões que se juntavam a Jesus, e aí ele precisou. Não. Ele está levando um questionamento sério, e ele está levando um tipo de inquietação para Jesus, e ele desejava ser respondido, e ele foi respondido. Olha, eu preciso dizer uma coisa para você. Inclusive o pai do Eric, que está indo lá para casa agora, acabou de me ligar aqui, o meu cunhado, irmão da minha esposa. Minha esposa fez um procedimento cirúrgico, está em casa, não pôde estar aqui, e ele vai lá para acompanhá-la durante um tempo. Só um comentário interessante. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você vai a Jesus com uma pergunta, fique tranquilo, ele terá uma resposta, ainda que essa resposta seja silêncio. Ainda que a resposta seja não. Nós vamos falar um pouco sobre perguntas daqui a pouco, mas a primeira coisa é que ele tinha uma inquietação real, e ele desejava ser respondido, e ele foi respondido. A grande questão é que a resposta deixou ele mais inquieto ainda. E acontece, queridos, acontece mesmo, de respostas de Deus nos fazerem refletir mais do que nós estávamos anteriormente. Será que Deus está fazendo mal com isso? Claro que não. Ele está querendo nos esticar, ele está querendo nos levar para um outro nível. Deus, ele não faz nada sem propósito, e Deus tinha um propósito real para esse jovem. A Bíblia diz que Jesus o amou, e Jesus aqui não está sendo demagogo. Jesus aqui não está sendo, ele não está fazendo ele não está fazendo aqui uma situação teatral só para parecer que queria, mas já sabia que não queria, e no final das contas já sabia que não ia dar nada certo. Não é nada disso. Ele está amando mesmo esse homem. Ele enxergou futuro para esse homem. Tanto é que a resposta de Jesus foi uma resposta que atendia o cerne da necessidade que esse homem precisava ouvir. O problema é que a resposta não foi a resposta que ele queria ouvir, embora fosse a resposta que ele precisava ouvir. Irmão, quantas vezes a gente já ouviu isso na igreja e a gente continua precisando ouvir? Muitas vezes Deus vai responder o que a gente precisa, não o que a gente quer. Muitas vezes Ele vai responder o que a gente precisa e não o que a gente quer. Mas eu também preciso dizer uma coisa, que Deus também tem interesse naquilo que você quer. Deus, na sua bondade, Ele, como um pai, deseja também atender os seus anseios. Quem disse que Deus só atende necessidade? Deus não se move por necessidade, Ele se move pelo seu propósito, pela sua palavra. Deus, Ele está interessado em atender as suas necessidades, sim, mas Ele também tem interesse em atender os seus desejos. Experimente pedir. Experimente pedir. Quem disse que Deus também não tem desejo de fazer mimo para os seus filhos?
Quem disse que Deus não tem interesse de atender o desejo do seu coração? Agora, lógico, Ele vai entender, Ele vai fazer uma leitura perfeita, justa. Deus é perfeito, Ele vai entender se aquilo é só para você, ou se aquilo abençoa mais alguém, ou se aquilo é só para atender um capricho, ou se aquilo é para atender uma concupiscência, ou para entender uma má intenção, ou para atender um pecado. Deus é responsável. Ele vai botar uma serpente na mão de uma criança? Então, de repente, já começa a perceber que o problema não está em Deus ter a capacidade ou não de atender, mas a minha forma de pedir ou a minha motivação em pedir. Amém? Querido, precisamos ser moldados pela palavra, e a palavra precisa nos modificar, e a palavra nos ensina, nos instrui sobre como nós devemos proceder. Amém? Jesus amou esse jovem, Jesus amou esse rapaz, e foi verdade quando ele pergunta para Jesus, bom mestre, e Jesus diz: opa, peraí, você disse bom, você tem certeza do que você disse? É como se Jesus estivesse até dizendo assim: cara, você teve uma revelação. Bom, só existe um que é bom, intrinsecamente bom, que das suas entranhas para fora, naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz é completamente bom. Esse único é Deus. Se você me chama bom, você reconhece quem eu sou, e você conhece o conceito de bom. Então, peraí, você não é qualquer um. Agora eu e você estamos agora tendo um particular. Parou tudo aqui, eu e você. Você me discerniu. Agora eu quero saber se você está se discernindo. A pergunta desse homem provocou uma resposta em Jesus diferenciada. Jesus naquele momento anulou quem estava perto, pensou, olhou fielmente para esse rapaz, embora a Bíblia não diga sobre isso, mas nós entendemos que criou uma relação pessoal, direta, e Jesus provoca nesse homem uma reflexão sobre o conceito daquilo que é bom. E ele está querendo provocar esse rapaz porque ele já sabe aonde ele quer levar esse jovem, aonde vai levar esse homem. Você conhece os mandamentos? Ele pergunta, ele diz: mestre, eu tenho obedecido tudo isso desde a minha infância. Ele tem se mostrado alguém piedoso, alguém que tem vivido a prática de um conceito, de um ensino, e nisso ele é bom. Porém, não era o suficiente, porque Paulo também era bom no que fazia. Na verdade, Saulo era exímio no que fazia. Paulo lá na frente, quando ele já diz que considera que tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele tinha como esterco, não valendo nada, Paulo diz que ele era o primeiro aluno da fila, ele era o primeiro aluno da turma, ele era fariseu de fariseu, ele era o cara, o zeloso, ele era a referência da turma, criado aos pés de Gamaliel. Isso não é qualquer coisa. Gamaliel era como se fosse o reitor da faculdade judaica daquela época, da faculdade mais top. Gamaliel era o cara. Para você ser aceito por um rabino já é um processo terrível. Você precisa andar com esse cara, você tem procedimentos para isso, você precisa passar por um período de seleção, ser aceito, e sentar aos pés significa sentar mesmo. Quanto mais suja era a roupa do jovem, do discípulo, mais tempo ele estava caminhando com aquele rabi, com aquele mestre. E ali ele era sendo aprovado em etapas até que fossem selecionados quais os que seriam aceitos por aquele rabi. Paulo foi aceito pelo reitor. Você acha que ele também não guardava a lei? Você acha que ele também não guardava as tradições? Você acha que Paulo também não fazia bem o que ele tinha que fazer enquanto a prescrição judaica? Fazia. Mas e a motivação do coração? Quando Jesus questiona esse rapaz, Jesus está querendo ir mais profundo do que aquilo que ele fazia. Jesus está querendo ir no porquê ele fazia. E isso precisa falar conosco. Querido, muitas vezes nós temos até uma aparência, nós até temos um comportamento que pode até parecer para as pessoas que nós temos um bom comportamento, mas só Deus sabe quem nós somos. Só Deus sabe o cônjuge, né? E os filhos. Porque não dá para se esconder muito tempo, não. Uma máscara social, ela não dura mais de 60 dias de convívio. O problema é que nós não vivemos uma quantidade de horas, uma carga horária que deu em 60 dias, que a psicologia vai dizer que a gente não consegue esconder essa máscara mais tempo.
A gente se vê aqui só fim de semana. Então, para mim, aqui todo mundo é maravilhoso, perfeito e bom no aspecto comportamental. Mas eu não vivo com você, assim como você não vive comigo. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque mesmo que esse jovem fosse um exímio cumpridor dos mandamentos, ele ainda precisava ter uma correção no seu coração. Querido, o Senhor, Ele está querendo tratar a nossa configuração interior, a nossa constituição. É uma questão de natureza. O Evangelho não é só para mudar a roupa do cara, porque ele precisa. Tem que mudar roupa, tem que mudar roupa, tudo bem. Mas o Evangelho é mais profundo. O Evangelho, ele não quer fazer de você uma pessoa melhor. Não! O Evangelho quer que você morra e nasça de novo. Não dá para negociar, até porque nós já estamos mortos em nossos pecados e delitos, por conta do pecado. Já deu ruim para a gente. Até falava hoje na toma de manhã. Gente, desde Adão, o curso do mundo é morte. A exceção foi a salvação que chegou. Não é que está todo mundo bonzinho, perfeito, maravilhoso, e aí o homem acaba pecando e por isso se distancia de Deus, e aí tem que vir se arrepender. Não, querido, desde Adão, o homem já está morto, afundado no seu pecado. A intervenção de Deus é que foi a salvação, para mudar o curso das coisas. Amém, querido? Então, no final das contas, Deus não quer que você seja uma pessoa melhor. Deus me livre a aperfeiçoar o que nós somos enquanto natureza caída. Seremos piores. Ele quer que sejamos nova criatura. E aí é um outro DNA, é uma outra genética, é uma outra configuração, é uma outra estrutura. Aí a gente pode começar a conversar, porque agora o Espírito pode habitar nessa nova criatura. O Espírito Santo de Deus não pode habitar na velha criatura. É por isso que tem que nascer de novo. Nós vimos isso lá em Atos 1, quando Jesus, depois de ressuscitar, ele chega para os discípulos que estavam reunidos. Aí ele chega lá, passa por dentro da parede, o nego fica olhando, como é que ele faz esse negócio? É o corpo glorificado. São cenas do próximo capítulo. Você que tem o corpo glorificado, o que você vai fazer também? Imagina. Eu fico viajando nisso. Rapaz. Mas vamos voltar. Chega Jesus como um filme, plá, se decompôs, passou ali, movimentações de ânions, separação de moléculas, bum, passou pelos espaçamentos, física quântica. Aí pum, passou, tum, está dentro da sala. Passou pela parede, pela porta, não importa, não tem diferença para ele. Ele consegue fazer essa movimentação. Entrou ali, os discípulos, uau! E aí ele traz para eles ele faz sobre eles uma ministração. E soprou sobre eles o Espírito. Sabe o que acontece ali? Novo nascimento. Nasceram de novo. Ali o espírito humano deles foi recriado. Porque no capítulo 2 de Atos, o Espírito desceria e os invadiria. Porque agora tinha invadiria no sentido bom da palavra, no sentido permitido da palavra, porque ele nunca invade nada. Deus, ele não tem carência afetiva, ele não está desesperado procurando alguém que o ame, não. Ele é bem resolvido. Nós é que precisamos dele. Ele quer saber se você o ama, se você vai dar uma resposta de amor ao ato de amor que ele já fez. É um relacionamento de amor, sempre foi assim. E no final das contas, o Espírito vem e agora ele pode morar dentro do homem, porque ele não podia. Vamos ver lá na Antiga Aliança quantas vezes Deus veio, teofanias, ou seja, manifestações visíveis de Deus, em vários momentos, e eram coisas pontuais e temporais. Eu falei temporais duas vezes? Não, né? Pontuais e temporais, isso, obrigado. E eram coisas que aconteciam naquele momento. E o Espírito voltava, a ponto de Davi clamar: Senhor, por favor, não faz mais isso. Não retire mais o teu Espírito quando ele vier. É tão bom. Muda tudo quando ele vem. Muda tudo quando você vem. Só que agora ele chegou e ficou. E ficou. Ele não vai mais embora. Ele não vai mais embora. Eu quero dizer para você que você está no nível maior do que Davi. Eu quero dizer que você está no nível maior do que Moisés. Moisés, que foi um libertador, que falou com Deus numa sarça. E a gente acha isso tão poderoso. E
Claro que é. E ali a gente vê Moisés falando com Deus através de uma sarça que não se consumia. E isso representa que a sarça não era o combustível para o fogo. Ei, você não é o combustível para o fogo. O Espírito é que é o teu combustível. Porque o fogo começa lá. O fogo não começa na carne. O fogo começa no Espírito. Irmãos, e eu quero saber o que hoje, eu que tenho o Espírito Santo dentro, que o cumprimento da promessa já se cumpriu, já vivemos isso, o que eu estou fazendo? Se eu estou num nível maior do que Davi, maior do que Moisés, do que todos os profetas da antiga aliança, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Fica a reflexão. Isso precisa também nos inquietar. Eu preciso ser fiel no pouco que me foi dado. E qual foi o pouco que me foi dado? O que eu preciso fazer todos os dias, dia após dia. Jesus está conversando com esse rapaz, com esse homem, com esse jovem, quem quer que seja. Jesus está dizendo o seguinte: falta-te uma coisa. Jesus o amou de verdade. Jesus enxergou nesse homem potencial para ser um grande discípulo. Jesus enxergou nesse homem um potencial porque ele já tinha conhecimento. Quem sabe esse homem não seria o que foi Paulo lá na frente. Quem sabe esse homem não seria, sendo ele quem ele poderia ser diante da sinagoga judaica, ele poderia ser um catalisador para a propagação do reino de Deus. Não sabemos. Mas o que esse homem poderia ser? Uma coisa eu sei, o que está escrito: Jesus o amou. Mas Jesus precisa confrontar. Uma vez que ele perguntou, ele precisava ser respondido. E Jesus respondeu de forma visceral o cerne do problema: vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus está dizendo para ele o seguinte: cara, onde é que está o teu tesouro? É onde está o teu coração. Eu já entendi onde está o teu tesouro. Faz o seguinte, cara, troca o lugar onde está o teu coração, troca de tesouro. Eu vou te mostrar um tesouro verdadeiro. Jesus está trazendo, cara, uma palavra dura, dolorosa, mas era um remédio que ele precisava ter. Primeira coisa que eu tenho que esclarecer sobre isso, irmãos, é que Jesus não está condenando riquezas. Não está condenando. Deus está condenando o coração que idolatra a riqueza. Só que a riqueza para esse homem aqui era muito provavelmente a riqueza financeira, dinheiro. E o que é riqueza para você e para mim? De repente tua riqueza é você mesmo. Ego, egoísmo. Você só consegue enxergar o mundo através dos seus olhos e a partir de você, com você e por você e para você. Porque de você para você e por você são todas as coisas. Eu tenho um nome para isso: idolatria. Idolatria nunca foi você diante de um ídolo. Idolatria nunca foi alguém diante de uma imagem fazendo preces, pedidos e fazendo promessas. Não! Mas pastor, eu sempre enxerguei que idolatria fosse esse estereótipo de alguém diante de uma imagem. Sim! Isso é o que acontece por fora. Eu vou te dizer o que acontece por dentro. Querido, nunca foi uma imagem. Tu acha que o ser humano é tolo o suficiente para fazer isso? Não. A relação que te leva diante de uma imagem é porque você tem um propósito dentro do teu coração que deseja ser atendido. E se a moeda de troca para atender o seu próprio anseio, sua própria concupiscência, o seu próprio ventre é se prostrar diante de uma estátua, você vai fazer. A idolatria nunca foi alguém, foi sempre para o seu próprio interesse. Essa é a raiz de todo o pecado que existe no mundo. Por que é que Adão comeu o fruto? Não, Adão não, que Adão é um segundo papo. Por que Eva comeu? A árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá. E o que foi dito? Se você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Eva, porque não estava tão bem instruída, quando a cobra pergunta para Eva o que Deus falou sobre essa árvore, ela percebe alguns tropeços na fala de Eva. Ela percebe que a fala de Eva não está muito adequada com aquilo que foi proclamado, foi previsto, foi prescrito. Então ela percebe que a Eva não estava tão bem instruída ali. Opa, peguei, faltou instrução, o povo perece.
Aí ela percebe a serpente e fala: não, calma aí, não é bem assim não. Acho que você está equivocada no que você está sabendo. Na verdade, o que Deus não quer que você seja é ser como Ele. Porque a partir do momento que você comer essa árvore, você que vai saber, menina. Você que vai saber o bem e o mal. Quando Eva come, Adão come, mas Adão come sabendo. Paulo fala isso lá na frente, se não estou enganado, na carta de Timóteo, que Adão comeu sabendo. Nem vou entrar no mérito de Adão e Eva, porque senão eu não vou conseguir dar continuidade na pregação. Isso aí é um papo só para a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Mas o que eu preciso dizer para você é o seguinte: quando Adão e Eva comem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estão dizendo uma coisa para Deus: Deus, a partir de agora, não é você que vai definir para mim o que é bom e o que é mal. Quem define o que é bom e mal para mim sou eu. Quem está no controle da minha vida agora sou eu. Eu decido, eu escolho, eu penso e eu sinto. Até agora foi com você, a partir de agora é comigo. Sabe o nome disso? Rebeldia, desobediência, rebelião. Pode ser lá na frente, mas a matriz disso é idolatria. Por isso que Deus condena a idolatria do início até o fim. Porque esse é o pecado que torna o ser humano o seu próprio Deus, movido pelos seus próprios interesses. Aí agora faz sentido Jesus perguntando para esse jovem: homem, cara, você vai ter que fazer alguma coisa morrer dentro de você. Porque o evangelho é isso. O evangelho é morrer. Porque enquanto você não morrer, porque enquanto você não matar o teu ego, porque enquanto você não matar essa natureza ruim, você não vai deixar de ser um idólatra. Porque até hoje você foi idólatra, fazendo a tua própria vontade segundo os seus próprios interesses. Se você não pegar a cruz todos os dias e matar essa antiga natureza, tu não deixa de ser idólatra. E eu e você não vamos ter comunhão. É por isso que todos os dias nós temos que pegar a cruz e seguir. Porque senão idólatras seremos. Porque idólatras já fomos. E espero que ainda não somos. Irmão, eu não quero te assustar com essa palavra. Quero te aterrorizar. Irmão, eu estou falando do evangelho. O evangelho que veio para mudar a nossa história. Não há conexão das trevas com a luz. Jesus está dizendo o seguinte, cara, tem que ter uma troca substancial. Não dá para continuar com aquilo que você carrega. Porque aquilo que você carrega vai definir para onde você vai. É preciso uma nova natureza para você ser guiado por uma outra dimensão. É preciso uma nova genética para que o teste do DNA mostre que agora você não é mais condenado escravo. Você agora é salvo, filho, herdeiro. Se não passar no teste de DNA, você não vai ser aprovado. Irmãos, esse jovem enfrentava idolatria no âmbito da riqueza, que também é a idolatria matriz, ele e os seus próprios interesses. Mas de repente a nossa é um bem material, uma herança, às vezes um carro, às vezes um filho. Olha isso, um presente de Deus, uma herança, mas virou o seu objeto de idolatria. Porque no final das contas ele é a resposta para um anseio pessoal, doentio. Oh meu Deus, não estou dizendo que você não é fruto do que você queria, que foi uma realização pessoal, não é nada disso. Estou dizendo de que aquilo se torna o objeto pelo qual você vive e se sustenta. Não é mais Deus que te sustenta, não é mais Deus que dá sentido para você viver. É aquilo, seja isso o que for. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, cara, você precisa se livrar disso. Só tem uma forma. Para você conseguir caminhar comigo e ir para onde eu estou indo, para onde eu estou levando todos eles, você vai precisar morrer. Jesus está convidando ele para a morte. Jesus já está antecipando o caminho da cruz para esse homem. E outra coisa que precisava ser trabalhada agora para os discípulos que estavam como audiência para esse fato, é o seguinte: existia uma crença judaica, ensinada pelo próprio Talmud, que se você fosse alguém generoso e vivesse
dando esmolas aos pobres, fazendo as caridades, você teria uma condição maior de salvação perante a Deus. Então quem tinha riqueza tinha a condição de exercitar esse tipo de piedade e alcançar a sua própria salvação. Jesus inclusive está quebrando essa crença nesse momento. Quando Jesus também fala para esse jovem acerca da riqueza, Jesus está dizendo também o seguinte: cara, existe uma outra crença, que perante os fariseus, quem tem muito dinheiro tem um símbolo físico, visível, de aprovação divina. E eu estou dizendo para você que não. Que não. Jesus está querendo quebrar vários conceitos que nós carregamos até hoje. Queridos. Eu conheço, eu já vi pastor Emerson falar, e eu vou falar porque eu também conheço. Eu conheço pessoas ricas, humildes, e eu conheço pessoas pobres, miseráveis. Porque a riqueza, nesse sentido, é uma configuração, é uma crença, é um modelo de pensamento, onde pessoas que têm o presente, o dom da riqueza, ou até mesmo a conquista diante de uma vida de trabalho, ou o que quer que seja, e eles conseguem dar utilidade a essa riqueza. E essa riqueza, ela atende um plano individual de realizações, atende um plano social de realizações, porque isso não para só em você, isso acaba espirrando como bênção para pessoas. Os seus projetos de negócio vão abençoar muitas pessoas, você vai ser um bom patrão, você vai ser uma pessoa que vai criar oportunidade para que outros também cresçam. Ou seja, ele atende uma ética individual, atende uma ética social e também atende uma ética teísta. Ou seja, você está à disposição dos planos de Deus para que você possa ser alguém que desbrave o que aquelas pessoas que não têm recursos possam desbravar. Não há problema nenhum nisso, ao contrário, Deus tem todo interesse nisso. Falamos isso hoje na Escola Bíblica Dominical: ética individual, ética social, ética teísta. Venha para a Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, 9 horas da manhã. Pau quebra aqui, irmão. É bom. E eu quero dizer para você o seguinte: que Deus está falando de coração. Jesus não está dizendo aqui, generalizando, dizendo que todo rico não entra no reino dos céus. Jesus está dizendo que você nunca vai entrar por conta disso, por conta dos seus próprios esforços, por conta dos seus próprios atributos, por conta das suas próprias habilidades, por conta dos seus próprios predicados, por conta dos seus próprios diplomas, por conta do seu sobrenome, por conta de quem você conhece, porque eu conheço fulano de tal. Você não vai ser salvo por causa disso. E isso inclusive é de pouco proveito. Inclusive você vai ter que morrer para isso também. Já vou logo te avisando. Se tu não jogar isso na cruz, isso vai te matar. Porque vai ser por isso que você vai viver. Isso vai modelar a tua cosmovisão, a forma como você enxerga o mundo e as coisas, como você interpreta todas as coisas. A tua cosmovisão é a Bíblia. A tua cosmovisão é a palavra de Deus, que ensina, que instrui o caminho que você deve andar. É a lâmpada para os teus pés, ou seja, ela cuida do teu presente, e a luz para o teu caminho, ou seja, ela trilha o teu futuro e diz para onde você tem que ir. Você tem dúvida, querido? Vai para a palavra. Vai para a palavra. Os princípios estão lá. Todos estão lá. Jesus está trazendo cura para esse homem, mas Jesus também está trazendo cura para os seus discípulos, e também está trazendo cura para nós, nos orientando. E eu sei como isso é desafiador, irmãos. Pense uma coisa, até hoje é assim. O dinheiro, a riqueza, o poder, na verdade eu digo que muito dinheiro vai conferir o que é o interesse, o poder. E esse poder, que é uma coisa intangível, é uma coisa invisível, fala de influência, fala de alcance, fala de possibilidades. Você percebe, por exemplo, essas questões relativas às questões de combate à corrupção no Brasil. E quando você começa a ver as rúbricas, quando você começa a ver os volumes de dinheiro, você começa a fazer uma estimativa de vida para aquele cara que já está com uma certa idade, e você faz uma divisão média, faz uma média básica de quantos anos de vida você botaria de expectativa e a quantidade de dinheiro que ele já alcançou. Não dá para gastar todo aquele dinheiro, não dá. E o cara continua querendo mais. Eu me lembro daquele texto lá da sanguessuga lá, eu não sei se é Provérbios ou Eclesiastes, que fala que a sanguessuga ela só quer uma coisa, ela quer.
Quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E no final das contas você vê que no final não é mais, no final das contas não é só uma questão de aquisição de dinheiro, é aquisição de poder, aquisição de influência para um jogo, para um game, de um lobby, de uma estrutura fechada de dominação. Isso sempre foi dominação, resultado da queda. O homem, quando caiu, começou a fazer exatamente isso. Você vê que Caim, quando foi condenado por Deus e amaldiçoado, ele cria uma civilização. É baseada nessa civilização que cidades serão construídas. Deus nunca mandou construir cidade. A única cidade que Deus mandou fazer é a Nova Jerusalém, e quem vai fazer é Ele. Tudo errado. Perceba a história das civilizações e todos os países que foram criados. Vai ler as histórias. São histórias terríveis de dominação e massacre. Até hoje, guerras são inventadas para poder fazer caixa. Guerras são inventadas para poder interferir o poder e a influência de determinados países no mundo. Sempre assim, baseados em mentiras, em jogos de poder. Sempre assim. Em Caim foi assim. Ele cria lá Tubal-Caim, filho de Caim, herdeiro de Caim. E os outros filhos, eu teria que acessar Gênesis agora para lembrar os nomes, porque são nomes tão bonitos que, como diz o pastor Danilo, poderiam ser nomes que você poderia colocar no seu filho, né? Caso você quisesse. E eles criaram simplesmente entretenimento, arte. Eles criaram armamentos, criaram tendas, cabanas, ou seja, o homem produzindo para si mesmo tudo aquilo que ele necessita para não depender de Deus. Essa foi a estrutura deixada pelos filhos de Caim, um exemplo da rebeldia e a independência do homem em relação a Deus. Quando Jesus toca no cerne da fixação, do interesse e do apego desse homem, Jesus está querendo desfazer toda essa configuração e dizer: você precisa morrer para nascer. A história continua e os discípulos ficam perplexos e perguntam: Jesus, olha só, eu acabei de assistir a entrevista agora. O cara desde a juventude guarda todos os mandamentos, sabe de cor. O cara tem uma vida íntegra. Eu conheço esse cara aí. Esse cara aí é autoridade lá na sinagoga. Todo mundo fala bem dele. Rapaz, se para esse cara não deu, imagina para a gente. Ele que pergunta para Jesus: mas o que seremos de nós então nessa história? Meu Deus. Jesus olhou para eles e disse: Pedro, discípulos, versículo 27, para o homem é impossível. Para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. É por isso que vocês precisam morrer, para que vocês possam nascer. É por isso, olha, vocês precisam entender o conceito da herança divina. Aqui na terra, você só recebe a herança de um pai quando ele morre. Vocês agora estão sendo transportados para uma condição de filhos de Deus. E o pai de vocês é o próprio Deus. Esse nunca morre. Adivinha quem tem que morrer? Vocês precisam morrer para nascerem do Espírito e desfrutarem das heranças eternas. Só morrendo para si mesmo, se negando todos os dias, porque no nível do Espírito eu fui salvo, no nível do corpo eu serei salvo, mas no nível da alma eu estou sendo salvo todos os dias. Esse é o processo da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não tem mistério, irmãos. Eu digo para você que todas as mensagens que nós pregarmos aqui, nós vamos trazer vários conceitos e aplicações, e são todas importantíssimas, mas o cerne de todas elas vai chegar nisso aqui, em Jesus querendo mostrar o poder do Evangelho, por que ele existe, por que ele foi estabelecido por Deus. Porque o homem caiu, o homem pecou, e agora o homem precisa ser redimido. Jesus é redenção, esse preço já foi pago por ele. A gente só precisa aceitar esse processo, receber esse processo, viver esse processo e se tornar aquilo que precisamos nos tornar, e que já está previsto. Tito 2,11 diz, e eu guardo esse versículo no meu coração, que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora, a graça de Deus, pelo qual fomos salvos, mas ela também se mostra educadora, capacitadora para viver tudo que a gente tem que viver nessa vida. Que nunca houve promessa de facilidade,
Nunca houve promessa de que seria tranquilo. Não, é desafiador. Você vai chorar. De repente você carrega com você ensinamentos dos seus pais, ou dos seus vizinhos, dos seus amigos, ou coisas que você aprendeu ao longo da tua jornada, seja com quem for. E eu respeito toda a tua história. Mas olha, querido, entre aquilo que você acredita, entre aquilo que você crê, sustenta-se a palavra do Senhor. Mais vale crer no que a palavra diz do que crer naquilo que você acreditou, sabe lá por quê e por quem. É por isso que nós precisamos renovar o entendimento pela palavra. Isso está lá em Romanos 12, versículo 2, que nós precisamos renovar a mente. Se diante da palavra, uma crença minha, um entendimento meu não se sustenta, me desculpa, eu preciso abandonar humildemente e urgentemente essa crença, esse entendimento, porque a palavra de Deus é que me leva para a vida eterna. Não tem outro caminho. Aleluia. Queridos, eu preciso me movimentar para o final da mensagem. E eu quero que você tenha alguns ensinamentos poderosos. Jesus, Ele, quando nos chama, assim como esse homem foi chamado, esse conhecido como jovem rico foi chamado, nem sempre Ele vai nos dar todos os detalhes. A primeira coisa que eu queria que você aprendesse sobre lição de tudo que a gente já experimentou até aqui, é que nem sempre Ele vai te falar tudo que você precisa. Na verdade, Ele vai dizer tudo que você precisa, mas Ele não vai dizer toda a jornada. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Somos pessoas, carne e osso. Mente, emoção, vontade. Imagina, Ele revela tudo. Pensa lá no chamar de Pedro. Então, Pedro, eu estou te chamando aqui. Vamos lá. Primeira coisa, Pedro está lá pescando e tal. Aí Jesus chega, vê a situação, está pescando o tempo todo ali, não conseguiu nada. Os caras estavam cansados, já estavam desistindo. Aí Jesus, joga para o outro lado. E os caras já tinham jogado para aquele lado várias vezes. Mas eles de alguma forma discerniram, foram sensibilizados por aquela palavra. E eles, baseados na palavra de Jesus que eles ainda não conheciam, jogaram. E de repente, pum, foi assim, algo descomunal. As redes quase arrebentaram. E aí, depois de ter pego aquela quantidade de peixes grandes, a Bíblia diz que são peixes grandes, não era um peixe comum. Aí Jesus, e aí, gostaram? Vocês gostaram? Aí os discípulos estão lá, nós gostamos muito. Então, agora vocês largam tudo isso aí e vem para cá. Vem ficar comigo aqui. Agora vocês vão pescar homens. Aí eu fico pensando o seguinte, rapaz, ele chega, os discípulos aceitam. Aí imagina agora, naquele momento que Jesus convidou e os caras aceitaram, imagina chegar Pedro. Então, Pedro, vem pra cá que eu vou falar uma coisa pra você. Olha só. Então, Pedro, você vai caminhar comigo aí uns 3 anos e meio mais ou menos, tá? A gente vai ter que às vezes fugir, porque a gente vai ter que às vezes entrar na cidade, fazer alguma coisa e vai ter que sair logo correndo de lá, fugido, tá? Vai ter vezes que vão vir soldados atrás, a gente vai ter que fugir também, mas vai chegar uma hora que não vai dar. Eu vou ter que ser preso, entendeu? Você vai querer matar o cara, tu vai errar e vai acertar a orelha. Aí eu vou ter que colar a orelha, mas aí isso é só mostrar que tu não vai estar entendendo nada. Aí depois eu vou morrer. Eu vou morrer, tá? Aí depois que eu morrer, eu vou ressuscitar. E você também não vai entender nada. E aí depois que eu ressuscitar, aí depois de um tempo que você vai começar a entender as coisas. Só que aí quando você começar a entender, tu vai morrer igual a mim. Aceita? Você imagina Pedro ouvindo Pedro do jeito que era, ouvindo essas coisas. Cara, não tem condição alguma, gente. Imagina, pega qualquer personagem da Bíblia e vê a história. Imagina se eles soubessem, antes do término, desde o início, como seria toda essa jornada. Meu Deus do céu, Davi foi lá, foi ungido. Passou por tudo que ele passou ali, excluído, não foi nem considerado para estar na casa quando o profeta chegou. E existem vários casos, várias possibilidades para isso. Inclusive dele ser filho de um casamento, uma relação extraconjugal do seu pai. Tem possibilidades que falam sobre isso, são apenas hipóteses, mas mostram possibilidades por que ele era maltratado pelos irmãos, por que fazia uma atividade não honrosa, que era o pastoreio de ovelhas. Saiba você, pastoreio de ovelhas era uma atividade não honrosa. Achou que era bonito, achou que era nobre? Não, era uma atividade não honrosa. Eles não podiam cumprir a lei, por exemplo, cerimonial, porque eles estariam em atividades de campo com as ovelhas. Eles não podiam cumprir o calendário das festas.
Então eles eram tidos como uma profissão quase maldita entre alguns grupos religiosos da época. Ele foi lá para fazer esse trabalho. Aí, imagina Davi, quando recebe lá, acabou de receber lá a unção de Samuel, top, maravilhoso, né? Aí agora, imagina Samuel chegando, então Davi, chega aí, agora que acabou a festa aqui, você já foi ungido, deixa eu te mostrar como é que vai rolar daqui para frente. Então, cara, você vai ser rei, tá? Você foi ungido para ser rei, é fato. Só que vai demorar aí uns 17 anos. Enquanto isso, cara, você vai ter que ainda continuar servindo aqui os teus irmãos, fazendo trabalho para o teu pai, e vai ter que começar a servir lá a casa do rei. Você vai acabar entrando lá de alguma forma que você vai entender no meio do caminho. Mas olha só, vai chegar uma hora que ele vai querer te matar. Aí ele vai te jogar algumas lanças e tal. E detalhe, você vai ter que enfrentar antes disso um gigante. O cara é muito grande, velho. Tu não tem noção, tu não consegue nem carregar a lança dele. Mas tu vai matar ele, você vai conseguir, fica tranquilo. Mas aí tu vai querer casar com a filha. Aí o cara vai ficar com ciúme da filha também, vai criar impedimento, ele vai querer se livrar de você, mas ele não vai conseguir. Aí você vai casar com a garota depois. Mas ó, imagina ele falando de todo o período que ele passa lá, que ele vai ser acusado, que ele junta lá com os bandidos lá, e que depois ele lidera, que são os valentes de Davi. Imagina toda essa história, você não contar para Davi antes. Um garoto novo... Que? Imagina qualquer história, vai ser sempre assim. José no Egito, imagina contar para José tudo que ele vai viver. Então, rapaz, tu vai ser o seguinte, tu vai ter uns sonhos aí, só sonho top, mas fica tranquilo, porque o resultado vai ser meio complicado. Os teus irmãos vão ficar com raiva. Até que teu pai vai brigar contigo. Tá falando que eu vou me dobrar diante de você, garoto? Tá ficando maluco? Pois é, pai, mas eu tive esse sonho 2 vezes. Aí os teus irmãos vão te jogar num buraco, você vai ser levado como escravo. Aí é o seguinte, tu vai chegar lá, cara, vendido como escravo, tu vai ser comprado por um general top, e ó, tudo que tu fizer ela vai dar certo. Mas aí acontece o seguinte, a mulher do cara vai gostar de você, tu vai fugir dela, é claro, vai fugir, e aí ela vai te acusar, e você vai ser preso, olha só, e fique tranquilo, tu vai ficar lá um tempo, e você vai começar a liderar tudo lá, vai fazer um bom trabalho, porque você é um cara bom. Aí tu vai te ajudar 2 caras, só que tudo que tu falar vai se cumprir, só que um vai morrer, porque ele vai não tem jeito, e o outro vai lá voltar para o braço do faraó, que pode resolver a tua vida, só que ele vai esquecer de você, aí tu vai ficar mais tempo na cadeia. Tá, fica tranquilo, tudo isso aí vai durar mais ou menos uns 20 anos até você se tornar o governador do Egito. Topa? E aí? Rapaz, eu poderia pegar qualquer personagem aqui, que vai dar a mesma coisa. Jesus, ele está se preocupando com a emoção desses caras. Então ele não falou tudo que ele precisava falar para esse jovem. O problema é o seguinte, ele saiu antes da pregação terminar. E quando você sai antes do tempo, você perde o melhor da festa. Porque se ele permanecesse ouvindo as palavras de Jesus, ainda teria chance para um arrependimento e para ele de fato conseguir largar tudo que ele precisava largar. Porque a palavra, a pregação continua, e Jesus continua se revelando para os seus discípulos. E a palavra de Jesus seria uma palavra que não traria só o que ele precisava fazer, mas como ele precisava fazer. O fardo ficaria mais leve. O grande problema é que a gente costuma desistir antes do tempo. Irmão, aprende uma coisa: perseverança é diferente de insistência. Perseverança primeiro é até o fim, não é até o meio. Insistência é fazer as mesmas coisas da mesma forma. Perseverança não. Perseverança requer discernimento e sabedoria. Eu permaneço rumo ao alvo, mas muitas vezes o meu caminho não é o caminho mais adequado. Eu revejo a minha rota, eu percebo, atualizando o GPS, e eu percebo que tem uma outra rota. Mas eu não paro, eu não desisto. Perseverar é até o fim. Diga comigo, perseverar é até o fim. Não pare, não desista. Quem sai antes da hora perde a melhor parte. A gente não sabe onde os processos vão nos levar, querido. Mas se somos levados e guiados pelo Espírito Santo, ainda que doa, haverá conforto e refrigério para a jornada, mas nós chegaremos lá. Em nome de Jesus, creia nisso. Persevera até o fim. Quando Jesus ressuscitou, aproximadamente 500 pessoas viram Jesus ressuscitado.
aproximadamente 500. Isso nós podemos ter respaldo bíblico e alguns documentos históricos, principalmente os escritos de Flávio Josefo, um historiador judeu daquela época, e é um documento muito importante acerca da própria ressurreição de Jesus e nos ajuda muito até no estudo acadêmico sobre a ressurreição de Cristo. Mas a grande questão que eu quero dizer é o seguinte, que das 500 pessoas que viram, que testemunharam visivelmente Jesus ressurreto, apenas 120 estavam presentes na ocasião da descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes. O que aconteceram com o restante? 380, não é? O que aconteceram com os 380? Não perseveraram e perderam o maior evento de avivamento que esse mundo já teve. Eu creio que nos últimos dias teremos um avivamento que será sem precedentes. Amém, eu creio nisso. Mas o maior evento de avivamento que teve até hoje foi Atos 2. E até hoje ele tem os seus efeitos. Está aqui. Espírito Santo aqui, ó, aqui dentro. Espírito dentro, Espírito sobre. Espírito dentro, Espírito sobre. Fruto do Espírito, dons do Espírito. Presença do Espírito e manifestação do Espírito. Até hoje, Atos 2 permanece. Eles perderam esse evento. Apenas 120 perseveraram. Persevera. Não saia antes da pregação acabar. Eu não estou falando dessa pregação. Também. Não saia antes da história terminar. Se Deus falou, creia. Se Deus prometeu, creia. Se morde, mas creia. Pode até doer, mas creia, vai até o fim, não desista, não pare. O teu Deus é teu Pai, não esqueça que quem te prometeu foi o teu Pai. Deus não era conhecido como Pai, a partir de Jesus ele veio dizer, o Pai me enviou, eu conheço o Pai, ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Eu apresento-vos o Pai. Ele sempre quis ser conhecido como Pai. Nunca pôde, agora pode. Tenha Ele como Pai. Hoje nós temos uma relação de paternidade e logo de filiação. Ele é meu Pai, eu sou seu filho, eu tenho direitos, eu tenho herança, eu tenho uma promessa. Não estou sozinho nesse mundo. Você não foi esquecido. Você não foi um acidente. Oh, aleluia. Querido, eu espero que essa palavra esteja falando com você poderosamente. Porque como eu sinto o amor de Deus nesse momento, como eu sinto a graça de Deus no meu coração, como eu aumento a minha convicção por essa palavra, de que nós estamos sendo cuidados. Uma outra coisa que eu posso aprender, e já encerrando essa palavra, é que nós precisamos saber fazer perguntas. Isso é muito importante. Entenda uma coisa. Jesus costumava ensinar os seus discípulos contando histórias e fazendo perguntas. Ora, como pode? Se Jesus fazia uma pergunta para os discípulos que eles não tinham o conhecimento, quem tinha o conhecimento era Jesus. Como que ele poderia respondê-los fazendo perguntas? Não é estranho? Tem um segredo nisso. Quem faz a pergunta sempre tem o poder. Vocês não entenderam? Quem faz assim? Mas o Emerson, estou aprendendo com ele. Querido, o poder está com quem faz a pergunta. Vamos aprofundar esse manto aqui para ficar mais fácil para digerir. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, imagina aquela ocasião lá de Marcos 11? Deixa eu ver, não lembro se é Marcos 11 ou se é Marcos 8. É aquela ocasião lá quando Jesus está fazendo a cura. Na verdade ele faz um milagre de 5 pães e 2 peixes, depois ele faz uma cura de 7 pães, ele faz uma multiplicação de 7 pães e alguns peixes. Ele não diz quantos peixes são, mas 7 pães e alguns peixes. E ele alimenta 5.000 num e 4.000 no outro.
4.000 com 7 pães e alguns peixes, e 5.000 com 5 pães e 2 peixes. E ali ele faz aquela situação toda com seus discípulos. Os discípulos vão com ele, enxergam aquela situação, entram os fariseus e perguntam: nos dá um sinal de céu para que creiamos. Jesus bate nos caras e fala: eu sei o que vocês querem, eu sei onde vocês querem chegar. Jesus, no meio do caminho, saindo de lá, chateado, fala para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, eu sei onde esses caras querem chegar. E eu lembro até de já ter pregado sobre isso aqui. E aí Jesus entra em Betsaida, uma cidade que já tinha condenação de não poder crer mais no Senhor. Aí de Ticorazim, aí de Cafarnaum, aí de Betsaida, Jesus já tinha feito as condenações. E aí chega Jesus, pega um homem, cura aquele homem, ele tira da cidade, cura, depois devolve para a cidade e fala: vai cuidar da tua casa, não anuncia nada para a cidade não, vai cuidar de você e da tua família. E aí Jesus volta com os discípulos, e aí Jesus pergunta para os discípulos: o que o povo dizem, o que o povo diz sobre quem eu sou? Jesus faz essa pergunta. Jesus não poderia, logicamente, se autoafirmar e dizer quem ele era. Aí, depois da resposta, Jesus pergunta para os discípulos: e o que vocês dizem que eu sou? É um caso muito clássico sobre essa questão de fazer perguntas. E Jesus está querendo gerar algo muito especial nos discípulos. Um princípio de aprendizagem, de autoaprendizagem. Não é uma autoaprendizagem de aprender apenas por si mesmo e a partir de si mesmo. Não, é um conceito de aprender por si mesmo a partir dos mais diversos canais existentes e que podem nos permitir aprendizagem. Naquele caso, o canal era Jesus. Então eles poderiam aprender a partir de Jesus, mas a partir de uma reflexão própria. Jesus estava querendo que eles amadurecessem e que eles crescessem. Jesus não estava querendo gerar independência. Jesus estava querendo gerar autonomia. É diferente. Sabe por quê? Porque você vai chegar uma hora que você vai ter que decidir sozinho. Vai chegar uma hora que você vai enfrentar a situação, querido, é com você e com o que você tem. É você e o que você tem com você. Você quer ver uma resposta dessa? Quando João Batista chega para Jesus, Marcos 7, chegam para João Batista e falam assim: João, você sabe Jesus que está lá fazendo vários milagres, rapaz, o ministério dele está bombando. E sabe onde João Batista estava? Preso. Aí João Batista fala assim: tá certo. Fala o seguinte, faz uma pergunta para ele, por favor. Aí agora João Batista que fez a pergunta. Pergunta para ele sobre se é chegado o reino de Deus, se ele é o que teria que vir. Pergunta para ele se ele é o que teria que vir ou ainda tem que vir outro. Jesus recepciona essa resposta e responde para João Batista dizendo o seguinte: diga para João Batista que os cegos estão enxergando, os enfermos estão sendo curados e os aprisionados estão sendo livres, os cativos estão sendo livres. Essa resposta é dada para João Batista. Aí você fala assim: rapaz, está um jogo para cá, um jogo para lá. O que eles estão fazendo? Eles estão dialogando e discutindo acerca do livro de Isaías. A tradição diz que João Batista era um copista do livro de Isaías. Alguns vão dizer que ele tinha o texto de Isaías todo decorado. Quando João Batista manda uma pergunta para Jesus, ele estava preso. E a sua alma clamava. Jesus disse que João Batista era um cara tão grande, era o maior profeta nascido de mulher. Era um cara poderoso. As tradições vão dizer que Jesus, inclusive, frequentava os sermões de João Batista, enquanto ele ainda estava sendo preparado para o seu ministério messiânico. Então, meio que Jesus estava sendo discipulado pelos discípulos de João Batista, pelos ensinos de João. Então, Jesus, que valida o ministério de João, que bota João no mais alto patamar, responde de maneira seca e fria a um grande profeta que agora está preso e que faz uma pergunta clamando por alívio da sua alma, porque estava para morrer. Que isso? E aí eu digo para você, querido, Jesus é sábio e poderoso. Quando João Batista pergunta para Jesus sobre o livro de Isaías, ele se baseia no capítulo 35 de Isaías para fazer essa pergunta para Jesus. Jesus está respondendo à altura dizendo o seguinte: diga para João que a profecia está sendo cumprida. Só que João
questionava da seguinte forma: cara, ele tem capacidade de livrar aprisionados em enfermidades, em doenças que estão aqui. Homens que não criam e agora começaram a crer e já recebem a bênção do Pai e já são respondidos com facilidade. Eu que estou cativo, literalmente preso numa prisão, que ele me disse que eu era o maior dos profetas, eu estou esquecido aqui dentro e eu não vou ser respondido, e essa é a resposta que ele me dá. Como pode isso? Queridos, aqui nós vamos precisar analisar um ponto que vai nos esticar e nos encorajar. Quando a gente é pequenininho na fé, a gente precisa de muito cuidado. E tudo que você chora, Deus responde e atende. Sabe por quê? Porque é assim que a gente é com o nosso filho. Eu tenho uma filha pequena, e aí quando acontece alguma coisa, pelo choro, eu já consigo discernir se aquilo é sério ou se não é. A gente já, quem é pai e mãe sabe que é assim, não é? Pelo choro, não vou nem me meter, porque eu já sei que é besteira. Mas quando eu vejo a respiração, quando eu vejo o tempo do choro, quando eu vejo aquele intervalo de... eu falo, deu ruim. Corro pra lá, porque eu já consigo discernir o BPM ali do... Entendeu? BPM ali do... Aí o que acontece? Eu vou lá e resolvo, e respondo na medida do que ela precisa. Agora, eu tenho a Sara de 8 anos. Sofia tem 5, a Sara já tem 8. A Sara já consegue fazer a reflexão sobre temas um pouco mais complexos do que a própria Sofia. A Sara já tem um tratamento um pouco diferente. Já está entrando numa fase de até questionar algumas coisas comigo. Então, eu já consigo com ela fazer algumas ponderações. E consigo permitir que ela resolva algumas coisas. É o que eu tenho entendido uma forma adequada de lidar com elas em cada situação. Quando a gente é pequenininho na fé, quando a gente é bebezinho, Deus tem uma tratativa conosco, e muitas vezes teremos até respostas rápidas. Olha, não é para te desanimar não, é para te encorajar. Mas quando chegar a fase da maturidade, querido, tu vai estar igual o João Batista preso, Jesus vai estar passando pela outra rua, tu vai mandar um enviado, Jesus, é isso mesmo? Tu vai curar esse cara, tu vai fazer isso com aquele, eu que estou aqui, eu te servi, cara, fiz tudo por você. Manda pelo menos uma resposta assim: João, você não será esquecido, todos os seus tormentos serão um dia. Não, ele não fala, ele diz assim: o reino de Deus chegou, a palavra está sendo cumprida, acabou. Você vai precisar se apegar ao que você tem dentro. Você vai precisar pegar a palavra que você já tem ruminado. Vai chegar um dia que tu vai querer ouvir Deus falar com você por um trovão, por seja o que for. Você vai receber uma resposta seguinte: apegue-se ao que você creu até hoje. Apegue-se à palavra que você já tem, e isso te será suficiente. Querido, acontece assim. Acontece assim, tá? Aí, muitas vezes nós vamos falar: Deus me abandonou. Ele não está mais falando comigo. Ele está dizendo assim: cresce, cresce. Bora, cresce, cresce. Você agora já pode discernir. Você já pode discernir, porque o homem espiritual discerne tudo. Ou não, meu filho? Cresce. Querido, às vezes vai doer. Às vezes, se João Batista passou por isso, me alivia. Tem vários profetas ao longo da Bíblia que passaram também por momentos de desespero e a sua alma clamou. Isso é o que há de mais humano no ser humano. Você está perdoado, eu também. Fique tranquilo. Mas ele correu para o lugar certo. Corramos para Deus e buscamos respostas. Amém? Queridos, eu preciso encerrar essa mensagem. Acabou, estourou meu tempo. Deus não faz coisas, queridos. Olha, agora eu juro, para fechar. Aprenda a fazer as melhores perguntas. Não pergunte para Deus sobre o que você já tem, porque senão você está mostrando que você não sabe, que você ainda não entendeu o negócio. Falei isso no início da mensagem. Deus, Ele quer um momento de relacionamento, mas Ele sabe se relacionar com você, Ele sabe o seu nível, Ele sabe onde você está, e Ele vai se relacionar com você. Agora, muitas vezes nós vamos pedir a Deus coisas que já estão previstas na palavra. Então, eu percebo que o meu relacionamento com Deus é um relacionamento de realidade, mas é também um relacionamento de verdade. Entende a verdade? A verdade modela a realidade. O problema é quando moldamos a nossa realidade fora da verdade. Aí dá acesso e possibilidades para loucuras. E a gente jura que é Deus. E a gente briga dizendo que é Deus. E Deus não tem nada com isso.
ele se sustenta pela sua palavra, ele se move pela sua palavra. Quem sou eu para não me mover pela palavra? Hebreus 3. Amém? Agora, a última coisa que eu termino, queridos, é dizendo o seguinte: Deus não faz as coisas equilibradas. Isso eu aprendi com um princípio muito poderoso, assistindo um vídeo do Jesus Cup. Eles são maravilhosos. Rapaz, eu vi essa frase e eu falei, não, onde ele vai chegar com esse negócio? Deus não faz as coisas equilibradas. Então faz como? Aí eles foram e responderam na ministração: Deus faz as coisas balanceadas. Pastor Danilo, você que é top galáctico aí sobre produção musical, como é que seria uma mixagem se a gente pega todo o grave e coloca na mesma medida do agudo, na mesma medida do médio, na mesma medida de todos eles em equilíbrio? Como é que vai ficar esse resultado? Muito ruim. Muito ruim. Porque eu preciso dosar o grave na medida do grave, o agudo na medida do que se necessita de agudo para aquela canção, para aquele arranjo, para aquela instrumentalidade, para aquele estilo, para aquele tipo de público. O médio, da mesma forma, eu preciso balancear. Balancear. Deus faz as coisas balanceadas. Eu digo para você que, inclusive, o equilíbrio é uma coisa meio utópica. Pense o seguinte: não estou dizendo que não existe o princípio de equilíbrio, mas eu até já falei sobre isso na EBD. Se você quiser falar mais sobre isso, você me procura depois. A gente pode dissecar mais sobre esse tema. Mas se você for seguir uma vida equilibrada, como dizem os especialistas, os terapeutas ocupacionais, você precisa... Os coaches financeiros, os psicólogos de família e os personal trainers de educação física, você teria que gastar 1h30 com exercício, 30 minutos com aeróbico, mas você precisa dedicar tanto tempo para investimentos, 2 horas por dia para estudo, aumentar a tua intelectualidade, você precisa de 3 horas com a sua família, você precisa de um trabalho de 8 horas, você precisa de um tempo correto para alimentação, segundo o nutricionista, você precisaria de 46 horas, se eu não estou enganado, segundo uma análise feita por um grupo de estudiosos da PUC. Para você ter uma vida equilibrada, você precisaria de um dia de 46 horas para dar conta. Existe o equilíbrio? Querido, procure ter uma vida balanceada, segundo os princípios de Deus. Priorize o que precisa ser priorizado, viva o ciclo que precisa ser vivido naquele momento e vai. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz lá em Gênesis que ele criou o mundo em 6 dias e ele descansou. Pois é, isso é balanceamento. Tem gente que quer fazer equilíbrio. Não, eu quero trabalhar 3 dias e folgar 3 dias. Não, querido, você não está entendendo. Ele com 5 pães e 2 peixes, o balanceamento dele fez com que alimentasse 5.000 pessoas. E com 7.000 e alguns peixes ele alimentou 4, ou seja, com menos ele fez mais. Isso é balanceamento. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Isso é equilíbrio? Não, é balanceamento. Vários princípios nós vamos enxergar. Eu achei isso fabuloso. Esse é o antagonismo do Evangelho. O último será o primeiro. Para você viver, você tem que morrer. Porque se você viver, você vai morrer. Se tu permanecer vivo nessa natureza caída, você vai morrer. Então eu preciso entender que Jesus, Ele preparou um tipo de vida para que nós possamos experimentar através da nossa morte. Porque Ele morreu a nossa morte para vivermos essa vida que Ele trouxe. É isso, esse é o balanceamento. Eu achei isso incrível e eu quero trazer isso para você. Querido, por favor, Jesus ele está mexendo nas tuas estruturas e entranhas, mas Ele deseja mudar você completamente. Esse é o interesse dele na sua vida. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Fique de pé, vamos orar.